e aqueles todos que estão nos assistindo em casa. Então, aqui tem uns professores, né? Isaac, Tissa, Esther, Ismael, também é professor. Quem é mais professores aqui? Ninguém, só vocês quatro? Ah, então, tudo bem. Então nós sabemos quando nós não estudamos e vamos fazer a prova, tiramos nota baixa, né? No meu tempo era nota A para bom, excelente, B, C, D já era ruim e E horrível, não fez nada. Vou fazer uma pergunta a todos aqui. Quem leu a lição? Não precisa responder. Não, está reprovado. Quem leu a lição? Quem não leu essa lição, como as lições que está vindo na escola dominical, perderam, estão perdendo. Porque a pior coisa, acho que existe, é um cristão analfabeto em torno da palavra de Deus, que não sabe as bênçãos. E se eu fosse botar o título dessa lição, eu vi vários títulos, né? A esperança do cristão, né? Pô, maravilha, maravilha. Mas também nesse texto mostra também aonde todo ser humano sem Cristo vai passar a eternidade. O título que eu botaria era a responsabilidade nossa como cristão perante o mundo. Perante o mundo. Pô, é maravilhosa essa lição para nós como cristão, né? É excelente. Mas e aí? E as almas que estão aos nossos lares? Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos que vamos ver o nosso Senhor face a face. Nós sabemos que esse mundo não existirá mais. Tudo se faz novo. Esses corpos, nossos corpos doentes pelo pecado, vai ser revestido de um corpo incorruptível, perfeito, semelhante ao nosso Senhor. E o que nós estamos fazendo que tudo isso que nós sabemos? Não. Que nós achamos que sabemos. Quem já leu a Bíblia o ano todo? Não precisa responder. Ou 2 vezes por ano? A Bíblia. Nós conhecemos as promessas que existem em Apocalipse para a igreja? Promessa que tem no livro todo. Tessalonicenses tem, lá em capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 a 17. Quem sabe o que está escrito lá? A partir do versículo 13 a 17. Exatamente. Isso aí está falando para nós como salvo. Agora, e aqueles que não têm Cristo? Aqueles que não têm nenhuma esperança? O João aqui, ele tem uma revelação de Jesus Cristo, revelou a ele, né? E para nós entendermos melhor qualquer assunto, nós temos que tentar viver a vida que ele estava vivendo lá, João. Tentar imaginar que nós somos João e que o Senhor está falando conosco, como está falando conosco, e botar isso em prática. Se nós não passarmos por aquilo que o João está sentindo ali, falando, é em vão. É igual falar que morreu uma pessoa, eu estou chorando aqui, eu não conheço nem aquela pessoa. Eu não vou saber o que a família dela está passando, porque não é meu filho, não é nada meu. Nós temos que passar, tentar viver o que está acontecendo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3. Então, olha o que o Senhor fala para João. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, os enviou e notificou a João, seu servo. Peraí, não bota não. É a segunda parte. Quem sabe o versículo 2? Versículo 3. Vocês não fizeram o dever de casa. Isso é uma das mais importantes desses 3 versículos
que vai decorrer Apocalipse. Pode passar aí para mim, por favor, Ismael. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. 3, por favor. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. É para nós guardar o quê? A palavra dele. Como é que nós podemos guardar a palavra dele se nós não sabemos o que está escrito lá? Nós não temos intimidade com a palavra do Senhor. O Ismael, no estudo que ele trouxe quinta-feira, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e tem chamado de vários homens, vários anos, que vários irmãos estavam fazendo. Quem lembra, quem estava aqui quinta-feira com o Ismael desse assunto? Vários irmãos estavam fazendo. Isso demorou anos e anos e anos. Reunião de oração. Quantos anos, Cissa, para você tirar 10? 100 anos. 100 anos em reunião de oração. E era 1 hora cada um, né? 1 hora cada irmão tinha que estar orando. Como é que você quer falar alguma coisa com o Senhor se nós não abrimos nem a boca, nem conhece a maravilha do Senhor? Foram 100 anos orando. Imagine. As nossas orações, isso não está no contexto da lição, mas nossa reunião de orações, resumida, na Buarque Nazaré 325, posso estar errado, não reduz a 15 minutos, no máximo 20. No máximo 20. Aí nós queremos conhecer o Senhor. Por isso, tudo que está escrito aqui nessa lição, essa reunião aqui, como qualquer reunião nós estudamos, ela vai estar saindo, como fala, na caixa d'água, quando sai água, ladrão. É para estar lotada. Porque nós temos a esperança. Nós temos o privilégio de ter um manancial de água viva. E a maioria das vezes nós nem abrimos a nossa Bíblia. Estamos igual os religiosos, que tem uma palavra, tem a Bíblia, bota lá, ó, guardada lá embaixo da cristaleira, e não usa ela. Não usa. E nós não sabemos o privilégio que nós temos, as promessas que nós temos. A promessa não é para esse mundo. A promessa é para a eternidade. Para a eternidade. E fala assim, como já foi falado em 1 Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Vamos lá ver o nosso contexto, né? Introdução. O nosso estudo sobre a Igreja de Cristo conclui hoje com essa lição tirada dos 2 trechos de Apocalipse. Trechos de Apocalipse. Esse livro é o último da Escritura Sagrada. Termina a revelação de Deus aos homens e mostra a culminação do seu propósito de remir a humanidade por meio de seu Filho Jesus Cristo, de chamar para si um povo especial e de estabelecer na terra o seu reino. O seu reino. O que vai acontecer nesse reino? O que vai chegar lá na cidade celestial? O que vai acontecer? Alguém sabe? Vamos ficar lá, igual 2 de pau parado, sentado? O que nós vamos gozar lá no reino? Adoração. Adoração. Mas como é que nós sabemos que isso vai acontecer? Está lá em Apocalipse. É só ler. O que vai acontecer? Isaías fala do nosso Senhor, já mostra o que vai acontecer.
Nós já, quando chegar na reunião aqui, como lá fala Salmo 122, se eu não estou enganado, Salmo 122, 11, 1. O que fala lá? Não bota não, Ismael. Salmo 122, 1. O que fala Salmo 122, 1? Quê? Alegrei-me, como falaram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Nós não estamos indo no funeral. Estamos indo na casa do Senhor. Alegremos como participamos da ceia do Senhor. Lembramos a morte e a ressurreição de Cristo. Não adianta só os professores ler. Todos têm que ler para contribuir, para ajudar uns aos outros. Vamos lá, então. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Está aberto. Mencionou o assunto de quinta-feira. O irmão valendo 1 hora. O irmão, para fazer esse trabalho, ele precisa ter a habilidade e o conhecimento das palavras. Porque senão ele vai ter 1 minuto e já vai acabar o seu assunto. E também o irmão, por exemplo, precisa conhecer a necessidade da igreja. Qual é a necessidade da igreja? Para que a igreja, então, os irmãos orem pelo trabalho, orem por aquilo que está sendo realizado. Né? Se nós, como cristãos, não valorizarmos isso, nós não interessamos adquirir conhecimento de qual é a necessidade da igreja em si. Vamos lá, então, abrir Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4. Isso é uma revelação de Jesus Cristo para João. O que ele viu? Ele viu um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vou voltar um pouquinho, antes de começar. Não, desculpa, lá mesmo. No lugar de João, vamos tentar colocar nosso nome aí. Vamos tentar se colocar no lugar de João. Eu, Jorge, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Obrigado. Só isso já me daria alegria todo dia de estar aqui. Essa expressão eu vi nos traz o entendimento e a esperança do cristão, nossa esperança, não é algo que pode não acontecer. Tudo que a gente tem por esperança é algo que pode não acontecer. A minha esperança é que o Brasil seja campeão, mas ele pode não ser campeão. Exatamente. A minha esperança é que eu consiga superar a minha doença. Né? Então, quando a gente fala de esperança, dá a conotação que pode não acontecer. Agora, a esperança do cristão, quando ele determina, ele fala, eu vi. Quando ele fala eu vi, é algo que vai ser, entendeu? Que vai ser. Então a esperança nossa como cristão não é uma esperança simplesmente pode ser que aconteça, mas uma esperança é algo que vai acontecer. Exatamente. É uma realidade. Então a gente pode viver aqui de uma forma mais leve, mais tranquila, por quê? Porque é algo que vai acontecer. Não é algo que
Será que vai acontecer? Será que eu vou estar lá? Né? Então, as promessas de Deus para nós, elas são reais. Elas não são, dependentes das nossas ações, atitude e crença, né? Elas são reais. Então, parece que ele vai dizer, eu vi algo que existe. E essa visão, por quê? Que Jesus mostrou a ele, isso vai tudo, não foi eu, não, João lá não está vendo um filme, não está vendo um cinema, não. Ele está vendo uma coisa revelada por quem? Por Jesus Cristo. Ó, vai acontecer assim, assado. Esse fato aqui, só para que de repente a pessoa também não está se posicionando na escala dos acontecimentos, esse fato aqui ele acontece depois do juízo do grande trono branco, né? Depois da grande tribulação, depois do milênio, e aí que vai ser estipulado novos céus, nova terra, um estado eterno com a presença de Deus com a gente, em nós, né? Tá vendo aí? Ele vem habitar com a gente, né? Então é um estado eterno, a qual já passou, as primeiras coisas já passaram, né? O milênio já passou, a grande tribulação já passou, o arrebatamento da igreja já passou, o tribunal do grande trono branco já passou, né? Então aqui vai entrar no estado eterno da presença de Deus, né? Bons anos. Exatamente. Só para voltar aqui um pouco na conclusão que o irmão deixou aqui, vou botar na primeira página, ele fala assim, João disse que viu novo céu, nova terra, depois do julgamento dos mortos perdidos. Mortos perdidos, aqueles que viveram desde Adão, todos já estão perdidos. Aí eu fiquei pensando, será que eu tenho culpa de uma dessas pessoas do meu tempo que morreram sem Cristo? Porque do meu testemunho, da minha vida, eles estão falando que mortos sem Cristo não tem mais esperança. O Senhor deu uma ordem à igreja, todo salvo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordem para nós salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, uma ordem específica. Podemos pregar com as nossas vidas, com a nossa boca, com as nossas atitudes. Quando nós vemos que somos culpados por nosso testemunho, que uma pessoa não reconhece Cristo como Salvador, porque da nossa vida não representa Cristo, vivemos uma vida, roupa bonita, sai pela rua com a minha Bíblia, mas minha vida não representa Cristo, e aquela pessoa está indo para o inferno por minha culpa, eu também vou prestar conta sobre isso. Eu vou prestar conta. Imagina, nós sabemos que, por nossa atitude, nossas vidas, então, pessoas estão indo para o inferno. A nossa família mesmo. Para nossas atitudes em casa. Porque a nossa atitude, primeiro, tem que ser em casa, com o nosso testemunho. E depois sair. Um irmão, ele saiu do nosso meio já tem muitos anos, não vou falar o nome dele porque teve um problema aí no passado, e ele falou, antes de sair para a rua, para pregar, eu vou pregar para minha família. Toda aquela família se converteu, todos eles. Ele é bem conhecido, esse irmão, ele não está mais no nosso princípio, ele falou, antes de eu sair para pregar para fora, eu tenho que pregar para minha família, e a família tem que ver Cristo em mim, porque se meus filhos não verem Cristo em mim, vai ser difícil. A minha atitude fala muito mais que as minhas palavras. Quando fala aqui, depois do julgamento, os mortos perdidos perante o grande trono branco. Esse julgamento será realizado no fim do reino milenial. E o último acontecimento antes de começar o estado eterno. Com o diabo e os mortos perdidos sendo lançados no lago de fogo. Um novo regime de santidade e perfeição está eternamente firmado. O céu e a terra purificado pelo fogo são renovados para a habitação eterna dos salvos de todos os tempos. Próprio de Deus habitará com eles. Tempos, e o próprio Deus habitará com eles. Aí fala, a esperança do cristão.
corretamente. Mas e a nossa responsabilidade com esse mundo? Nosso modo de viver? Nossas atitudes? Nós estamos afastando as pessoas ao nosso redor do lar celestial. Sabemos claramente, se um incrédulo morrer agora, ele não tem mais nenhuma esperança. Não adianta, como a pessoa pediu para me rezar para o fulano, não adianta rezar, não adianta fazer missa, não adianta fazer mais nada, não adianta fazer isso, fazer nada. Hebreus fala lá bem claro, morreu, acabou, vem o juízo. Vem o juízo. Se nós pudéssemos, como falei, pudéssemos entrar na cabeça, ali na mente de João, ter esse privilégio, e nós também pudemos entrar numa pessoa que está morrendo assim, pô, aquela pessoa vai para o inferno. Se nós compreendêssemos o que a pessoa morresse em Cristo, nós não estaríamos sentados, dormindo. Essa palavra, que eu acho uma coisa assim, vil de falar, uma palavra bem... Eu acho que quando um cristão fala isso, é uma coisa assim, bem... Estou falando por mim, bem covarde, bem... Não sei se tem outro nome. Estou desanimado. Essa palavra tinha que ser riscada do nosso dicionário. Ah, não tenho tempo para fazer, não. Tinha que ser riscado. Tem que ser riscado isso das nossas vidas. Ah, vai usar aqui lá fazer a obra. Deixa eu aqui. Só um minutinho. Desabarrou. Estou falando muito. Estou desanimado. Imagine se Deus fizesse assim conosco. Isso não está escrito na Bíblia. Isso até é uma heresia. Posso até estar falando uma heresia. Imagine quando nós falássemos, estou desanimado. O Senhor falasse assim, vai ficar uns 500 anos lá no inferno, miserável. Vai ficar lá uns 500 anos. Mas só um pouquinho. Vai aumentar agora. Vai ficar 1 milhão lá no inferno. Para aprender. Mas Deus não é assim. Essa palavra desanimado tinha que ser riscada das nossas bocas. Ou não, quando falasse todo desanimado, perder a fala. O irmão lá do passado, quando o anjo apareceu para ele lá em Zacarias, perder a fala. Vai ficar muito por resto da vida para abrir mais essa boca. Porque essa palavra para um cristão é uma coisa assim, eu acho uma abominação, uma covardia. Se nós sabemos dessa lição, aonde vamos passar nossa eternidade, nós sabemos que nós não queríamos que as pessoas sem Cristo fossem para o inferno. Pelo contrário, não, vamos trazer eles para cá, vamos pregar, falar. Mas por que está acontecendo isso? Lá em Timóteo fala, o amor. Quem dera que nós pudéssemos voltar no passado, quando nós se convertemos, aquele primeiro amor, a chama do primeiro amor. A chama grande de sair pela rua, para os becos, para as vielas, anunciando. Está vindo mais um maluco aí, ó, falando de Jesus Cristo. Quem dera que fôssemos retolados como maluco, como essas coisas. Não guardar esse tesouro só conosco. Do lar celestial. Na leitura de 26, eu vou pular aqui um pouquinho. A leitura de quinta-feira, dia 26, 21, Apocalipse 21, de 1 a 7. Ó, eu vou botar meu nome ali, como se fosse eu. E vi, João está vendo ali, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passada. E aqui
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Tá bom. São verdadeiras e fiéis. Agora, outra pergunta. Jaque, professor. Quem já leu esse texto? Não responda. Imagina se responde. Imagina de quanto conhecimento nós temos. Poucos têm esses conhecimentos, mas por quê? Porque nós não conhecemos o que está escrito aqui. Não conhecemos as promessas. Não conhecemos. Nós estamos vendo atualmente a guerra lá de Israel, com os povos ali ao redor de Israel, né? Eu não se preocupo com Israel. Eu olho para Israel. Por que eu não se preocupo com Israel? Não é abandonar Israel. Porque eu já sei o que vai acontecer com Israel. Tem gente que fala, coitado de Israel, vai ser destruída. Não vai ser destruída nada. Israel nunca vai ser destruída, como a igreja nunca vai ser destruída. Coitadinho de Israel, coitadinho. Estão cercando Israel. Vai se levantar todo mundo contra Israel e não vai destruir Israel. Por que não vai destruir Israel? Porque está escrito na palavra de Deus. Nós temos que orar por Israel, sim. Mas Israel nunca vai ser destruída, porque isso foi uma aliança por Deus com Abraão. Pode jogar bomba H, bomba O, bomba I lá no Israel, nada vai destruir Israel. Se nós lemos a história de Israel, é fantástica. É uma das coisas mais bonitas que existe de ler, de ver a história de Israel. Em todos os momentos, levantaram impérios e mais impérios. Ninguém conseguiu destruir Israel. Nem quando Israel era desobediente ao Senhor. Ninguém destruiu Israel. Tanto que está vivo até hoje, Israel, o povo de Israel. Quando nós vemos Israel, onde Israel fica, é uma coisa assim, tipo esse salão e esse parafuso aqui, mais ou menos, esse negócio que está aqui, ó. O mundo todo aqui, e Israel é uma pontinha lá, ó, não dá nem para ver direito. E o povo árabe todo ao redor de Israel. Lá em Romanos capítulo 10, ele fala assim: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, a nossa oração para Israel hoje, principalmente, é para que haja salvação, conversão. Porque Israel, como nação, ela tem uma proteção, ela tem um projeto, ela tem um plano de Deus para se cumprir. Mas Israel, como pessoa, como indivíduo, ele precisa de crer em Jesus para a salvação. Então, Paulo vai falar em Romanos capítulo 10 isso. Né? O desejo e a oração é pela sua salvação. Então, a nossa oração por Israel e por todas as nações é salvação de alma. Porque a função da igreja, a função nossa, a missão nossa, não é restaurar nações, mas é restaurar pessoas. Por causa que a igreja ela não é ensinada a criar reino, partido, exército, nada disso. Porque a nossa função como igreja não é restaurar nação, é restaurar, é pregar a salvação em Cristo para indivíduo. E indivíduo salvo, ele pode mudar o contexto de algumas situações, não todas, mas ele pode mudar o contexto de algumas situações. Isso é importante quando você está falando, porque nós passamos um momento difícil, que eu acho que nunca passamos na vida. Eu, para mim, nunca passei por isso. Há uns anos atrás, né? Que foi a pandemia. Eu fiquei olhando, eu não sou super-homem, ninguém aqui é super-homem, não, né? E as promessas que nós temos da palavra de Deus, parece que foi tudo jogado fora. Acho que se pudesse, se vamos botar lá no Brasil, umas
500 templos evangélicos, só uma suposição. Acho que a maioria não ia abrir mais. Não ia mais. Eu, particularmente, não queria morrer. Queria que Cristo voltasse antes para arrebatar a sua igreja. Isso é de fato. Eu acho que ninguém queria morrer. Mesmo esse mundo sendo mal, ninguém queria morrer, passar pela morte. Mas um dia vamos passar pela morte. Um dia passar pela morte. Sem exceção. Só se Cristo voltar antes. Aí nós não vamos morrer. Mas se Cristo não voltar, a gente vai estar lá guardadinho com o Senhor nos descanso eterno. Mas eu vi uma coisa que nós estávamos se escondendo em caverna para não pegar a doença. Literalmente falando assim. Se escondendo para a doença não chegar até nós. Não, eu vou entrar nessa caverna, esse é só um moço, e tampa por fora para a doença não entrar. Onde está a nossa confiança? Uma coisa que eu via muito, eu acho que a maioria dos irmãos aqui viu, né? Quando chegava o dia 30 de receber o dinheiro, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, eu passava muito por Itaú ali. Aí tinha aquele distanciamento da fila, né? Era a faixa aqui mais ou menos, aí ficava aqui. Mas esse distanciamento não existia. Porque o pessoal ficava colado de um lado para pegar o dinheiro. Mas quando falava em se reunir em nome do Senhor, quando falava de vamos a reuniões, acho que era uma coisa onde a doença só existia nesse local onde nós se reunimos. Não vamos se reunir, não. Parecia que só aqui tinha doença. Pelo contrário, a doença está em todo lugar. Principalmente a doença do pecado, né? E vemos, quando eu cheguei em Itaperuna, quando eu me reunia no Rio, esses bancos aqui, não eram nem esses poucos bancos, não. Tinha mais. Tem 3 bancos lá em cima. Aqui já tirou mais 1, 4. Esses bancos aqui era mais apertado e era lotado. Espera aí. O que aconteceu? E não é só aqui não. O que aconteceu com esses bancos? O que aconteceu com os irmãos? A palavra fala totalmente o contrário. O que aconteceu com esses irmãos? Ah, não. O ímpio tem mais disposição que nós. Quem conhece o Alto da Boa Vista aqui? Eu já falei isso várias vezes, mas quem conhece o Alto da Boa Vista aqui? Ninguém conhece o Alto da Boa Vista? Ah, o senhor já passou de carro ou a pé lá, subindo? De carro? Vamos ver se o senhor prestou atenção lá, irmão. Agora, ó, para tirar 10. O senhor viu alguma coisa assim, diferente lá no Alto da Boa Vista? Naqueles largos que tem assim, tem vários locais abertos, com muitas árvores. Então vou arriscar a memória. Os espíritas, eles vão lá no Alto da Boa Vista de segunda a segunda. Faça sol, faça chuva. Essa palavra desanimado não existe no vocabulário deles. Não existe. E mesmo nós sabemos todas as promessas, nós voltamos para trás. Eles não voltam para trás. Os muçulmanos, eles rezam 3 vezes, se não me engano, a Maomé, a Buda, não sei, acho que é Maomé, né? Maomé. Lá, onde eles estiverem, eles param o que estão fazendo, vão lá, ó, se ajoelha. Exatamente. Testemunho de Jeová é ir durante o domingo de manhã, porque domingo de manhã, geralmente os crentes que sabem mais da Bíblia vão para a igreja e ficam em casa só os crentes mais fracos, né? Aí eles conseguem chegar com a mensagem de Deus deles e com aquela estratégia enganar o cara que está ali em casa, entendeu? Sem ir na igreja. Porque o cara ali não tem muita base bíblica, então eles vão falar, eles vão acreditar, tudo Deus, tudo
tudo bom, tudo bonitinho, é certo, vamos lá nesse lugar. Aí tá o erro, porque os crentes que podem debater e sabem, conhecem da Bíblia, às vezes está na igreja, então essa é a estratégia deles. Domingo de manhã que eles estão aí, passando eu vi eles nas casas deles. Eles não vão lá domingo, às vezes à tarde, ou no sábado, uma coisa assim, também eu não sei, né? Mas é domingo de manhã que eu conheço que eles sabem fazer isso. Exatamente. Então, mas a Bíblia é tão perfeita, e o autor que deu para nós, né, que escreveu, que deu revelada, né? O Senhor já previa isso. Final dos tempos, cara. Final dos tempos, ó. Paulo falando a Timóteo, ó, final dos tempos, a igreja, ó. Eu nem mais me assusto mais, assim, tem 50, tem 20. Porque a palavra de Deus já fala isso. Já fala isso. Uma coisa que eu só faço, é orar. É orar. Nós temos que orar. Porque cada dia que passa, nós esquecemos da Nova Jerusalém, da terra, o que nos espera, e estamos cada vez mais se prendendo o quê? A esse mundo. A esse mundo. Tem uma palavra aqui que a dona Igor vai falar a dona Anaí, né? Palavra secular. Só falar essa palavra secular perto do irmão Marco Soares. Ele fala, e isso é uma verdade mesmo. Não existe essa palavra secular para o cristão. Não existe. Por que não existe? Porque no momento que nós se convertemos, nossa vida toda é do Senhor. A senhora se estiver no trabalho, se estiver no cinema, se estiver no mercado, nós somos uma testemunha. Em qualquer lugar, nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Sacerdote santo. Sacerdote santo. Para anunciar, para falar as boas novas da salvação. Vamos lá então, continuando na segunda página, no capítulo da revista, na página 84, fala assim, a letra A, a terra nova, perfeita, linda, clima ideal, sem mar, símbolo de inquietação, divisão e destruição. O que nós temos visto no nosso país agora, de um tempo para cá? Seca, queimada, tudo. Mas quem está preocupado com isso aqui? Não, agora uma pergunta. Quem está preocupado com isso aqui? Tá não, Guilherme? Agora vou... desculpa. Conforme a nossa lição começa, que o novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, ele foi feito nova todas as coisas. Corretamente. Então agora, essa nova terra, é que eu queria saber um pouco mais a respeito disso, porque o texto bíblico, no final do capítulo 21, fala das nações. Então dá a impressão que o mundo vai ser mais ou menos na mesma situação do jeito que ele é hoje, com a diferença que não haverá mais pecado. Então, os reis trarão as honras das nações e virão a Jerusalém adorar o rei todos os anos. Então, é isso que está escrito aqui nesse capítulo. Por quê? Esse mundo que nós conhecemos não vai estar assim, desse jeito. Vai ser um mundo perfeito. O que nós esperamos como perfeição? Conclusão. Hoje o Rio de Janeiro
muitas pessoas estão se mudando no Rio de Janeiro. Por quê? Da violência. Isso não vai existir mais. O mar não vai existir mais. Nada disso vai existir. Vai ser, eu gosto de pensar, é igual no Jardim do Éden, antes do pecado. Era perfeito. Do pecado entrar no mundo. Agora, a nossa confiança, só voltar um pouquinho nessa aí, da seca. O que aconteceu com Elias? Lá no tempo de Elias. Quantos anos ficou sem chover? 3 anos. Puxa vida. A gente está 150 dias sem chover, eu acho. Não, choveu uma chuva bem fraquinha aqui. Eu estive viajando para o Rio, aí a gente entra por dentro de Minas, um pedaço da nossa viagem. Aí um comerciante falou que estava 150 dias sem chover em Minas Gerais, pelo menos naquela parte onde estava. Quem está viajando, quando nós olhamos para os pastos, você não vê quase nada verde, tudo seco, 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 seco. Mas o que nos fortalece nisso? Que o Senhor está no controle. No momento certo, ele vai enviar a chuva. No momento certo, vai enviar a chuva. Não é segundo a nossa vontade, mas segundo o quê? A vontade de Deus. O Elias ficou 3 anos, acho que 3 anos e meio, sem chover, sem nada. Se 150 dias aqui, nós já estamos quase... Imagine, 3 anos e meio naquela época. A comida. Como é que faz? A nossa segurança está se baseada na palavra de Deus. Nada vai acontecer que não possamos suportar. Porque Deus está o quê? No controle de tudo. Não cai um fio de cabeça sem que ele permita. Então, temos preocupação? Temos, enquanto temos esse mundo. Mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Tudo. Exatamente. Então, necessitamos de chuva. Precisamos. Então, a gente já falou uma coisa. Quem está orando por chuva aqui? Vai muito. Exatamente. Tudo. Ó, quando eu era criança, acho que uma memória que eu era criança, era raro a gente passar por uma casa e ver um ar-condicionado. Era raro ver um ar-condicionado. Hoje, é uma necessidade. É uma necessidade. Não, mas tá certo, tem gente que não gosta. Mas eu, particularmente, não consigo dormir sem ar-condicionado. A conta pode ser lá R$500, mas vou pagar com boa alegria. São as modernidades, por quê? Eu vou explicar. Modernidade traz isso, né? Por que Cristo falou assim, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por que ele vai? Qual é a modernidade, ela tira a fé. Eu tenho sempre falado isso, né? Quando você tem a possibilidade de fazer uma plantação e não depender da chuva, quando você vai o calor, você não precisa de chuva, você tem um ar-condicionado para ligar, você vai ficar mais tranquilo. Quando você está doente, você tem uma tecnologia, tem um tratamento, tem um remédio eficaz, você vai ficar mais tranquilo, você está entendendo a colocação? Quando você mora agora, quando você lá no passado, você fazia uma plantação, se não chovesse, não produzia, você ficava mais fervoroso. Quando você fazia calor e não tinha ar-condicionado, você ficava mais fervoroso que chovesse.
Quando você não tinha recurso de medicina, de médico, coisa para você Orava mais a fazer, Deus. você ficava doente, você ficava mais fervoroso. Você está entendendo? Comodismo. Então a modernidade trouxe racionalidade nas coisas. Exato. Né? Então esse é o entendimento que a gente tem. Mas essa modernidade toda chega no ponto da limitação humana. Praticamente tudo que nós temos de modernidade, como eu falo, conforto, depende de energia elétrica. Aí, nós temos energia solar, mas está ainda longe do alcance da maioria. É isso aí. Né? Então chega no ponto que é o limite. Ou o Senhor nos socorre, ou nós vamos só passar e grande. Mas mesmo assim, quando eu falo isso, mas apesar de tudo isso, é Deus que está no controle. Né? Isso tudo depende das coisas. Mas só que a grande massa das pessoas não percebe Deus. Ele percebe recursos humanos. Mas nós sabemos que para movimentar tudo isso, precisa do equilíbrio de Deus, para que forneça todos os materiais, água, chuva, sol. Né? Mas a pessoa incrédula, ela não. Às vezes, até o crente, às vezes, também o crente que não tem muito conhecimento, ele também fica descansado nessa modernidade. Ele acha que a modernidade pode resolver muitas coisas. Né? Isso é muito importante quando você está falando, que isso é realmente uma verdade absoluta que está acontecendo no nosso meio. Se a gente ligar a 1 Timóteo falando do esfriamento sobre isso, é porque realmente, se nós vermos as nossas orações, a gente vai bater certinho aí, nossas orações. Não temos mais prazer nas orações, não temos mais prazer do estudo da palavra de Deus, porque hoje está tudo automático. Nós tiramos o foco que é o Senhor e botamos em nós mesmos para nos manter. Não depender mais. Está certíssimo. E a nossa confiança, a chuva, o Israel lá, faz uma máquina aí, será? Manda chuva. Exato. Deus estava triste com o povo. Hoje nós temos as catástrofes preparadas, né? Porque Deus já tinha esse plano que ia ter mais de luto. Né? Mas isso não quer dizer que ele não está fazendo juízo para nós. Nós temos aí o sul, que aconteceu no sul, a catástrofe enorme. Né? Agora, quem lê, quem ouve, né? Aí por aqui, que permanece naquela região, é coisa de astronômica, né? E diz que lá é mais, agora ela termina muito mais do que o Nordeste em si. Então nós temos alguma coisa, né? Que é muito que a mídia noticiou, e então Deus está agindo através daquela. E para isso, então, igreja, cristão, no caso, colocar diante de Deus, orando, buscando, nós como cristãos sermos mais consagrados. Exatamente. Os grandes e necessários ensinamentos que no mundo tereis aflições. Já é uma. E outra coisa, para nós não é egoísmo, porque nós temos as aflições de ter os nossos de sangue que ainda não se converteram. Mas para nós essas catástrofes, essas violências, essas coisas horríveis que nós estamos vivenciando, para nós é uma boa. Por quê? Quanto mais dificuldade, é porque nós estamos
mais próximo da vida de Cristo. Exatamente. Então, isso, em parte, nos dá preocupação, mas em parte nos dá conforto. Por Exatamente. sabermos que em breve estaremos com Cristo no paraíso. Isso não é egoísmo, né? A perfeição de Deus é tão grande, a perfeição de Deus é tão grande, que nós, essa nossa mente de pensar de parente, marido, esposa, isso não existirá mais, vai ser apagado. Porque imagine você estar na eternidade com o Senhor lá e lembrar que um filho, uma filha, uma esposa, um marido, um parente, um amigo está no inferno. Não, não, isso é certo. Mas lá na eternidade, essa mente que nós vai ser apagada. Vai ser apagada, vai ser uma coisa perfeita. Ela está comentando sobre discordar ao vivo e público, né? Mas aquele dia que nós estamos conversando sobre alguém fala alguma coisa e não acha errado e o outro fala na hora. Sobre o negócio de esquecer aí, eu também não sou adepto dessa linha de pensamento. Né? De esquecer quando na eternidade nós esqueceremos de tudo do passado. Não vamos entrar em assuntos mais prolongados, mas o ponto mais interessante que nós estamos debatendo aqui é das aflições. E lá em Romanos 8, versículo 18, fala assim: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Uma coisa interessante, ele fala de uma glória que há de ser revelada em nós. Tem muitas coisas que a Bíblia ainda deixou por escuro. O Levi citou uma coisa aqui que é interessante, que é uma dúvida minha e pode ser dúvida de muitos que vão ler o livro de Apocalipse, que é a respeito de, no final do capítulo 21, cita ali nações, no início do capítulo 22, fala que as folhas da árvore da vida servirão para a cura das nações. Ué, mas na eternidade, será que nós vamos precisar de cura? Não é, Levi? Então surgem muitas dúvidas. Vamos mudar o sistema aí. Não é para a cura, mas é para a saúde. Saúde. É para não ter doença. De qualquer maneira, é alguma coisa assim relacionada à doença, né? Então o foco aqui que eu quero falar é o quê? Tem coisas para ser revelado, entendeu? Na Bíblia a gente consegue encontrar várias coisas, mas como umas passagens dessas mais complicadas, tem muita coisa para ser revelada a nós ainda. Quando nós partimos, né, João fala, não sabemos o que vamos ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então tem muita coisa ainda que está escuro na Bíblia e será esclarecido no futuro. O que a revista está mostrando é a esperança do cristão. A esperança do cristão. Baseado em Apocalipse, né? O que espera o que espera todo cristão? O que revelou João? Nossa vida transformada, a doença não existirá mais, nada dos nossos corpos tudo transformado, né? E o que não foi revelado, nós vamos saber no futuro com o Senhor. Porque não adianta eu ficar aqui sofrendo, porque essa passagem não está falando isso, não. Não, lá na eternidade, vamos estar, nós podemos perguntar a ele, Senhor, o que quer dizer isso? Enquanto está aquilo que está revelado aqui, nós possamos aproveitar que a nossa vida não é nesse mundo, a esperança não é nesse mundo, a esperança é o lar eternal, a glória, a nova Jerusalém, a nova cidade que João viu e que nós vamos ver, onde o pecado está banido, não existe, onde nossas vidas vão ser transformadas, como já a palavra fala, esses corpos doentes não existirá mais, um corpo incorruptível, semelhante ao Senhor. Eu gosto de pensar que nossos corpos, isso não tem base, mas vai ser de repente semelhante ao do Adão antes de pecar. Era um corpo perfeito, como o de Eva também é um corpo perfeito. Não tinha doença, não tinha nada. Porque só existiu a doença, a morte, depois que Adão e Eva pecaram. Aí. Porque a natureza vai estar prosperando,
Os animais vão ter paz um com o outro. As pessoas vão ter uma vida, uma saúde Prolongada. Então, dá a entender-se o quê? Que o Senhor criou os seres humanos e que na sua eternidade também vai haver essas características dos seres humanos. Nós teremos um corpo glorificado como de Cristo. De Cristo. Foi confundido pelos discípulos do caminho de Emaús. Então, o Cristo, um corpo ressurreto, ele era parecido com nós, não era um fantasma flutuante. Não, com certeza. Então, dá-se a entender isso. Interessante você analisar os 2 primeiros capítulos de Gênesis e os 2 últimos capítulos de Apocalipse, você vai ver semelhança muito grande. Falando de uma árvore da vida, falando de um rio de cristal, e também Ezequiel nos últimos 2 capítulos, 47 e 48. Então, a Bíblia analisada por um todo, a gente compreende esse plano de Deus para nós seres humanos na eternidade. Mais alguém quer acrescentar algo mais? Então, agradecer aos irmãos, né, por esse privilégio. Tem mais coisa para falar, mas que possamos estar mais atentos à nossa palavra de Deus, valorizar essa palavra de Deus, que é manancial de água viva, né? E meditar nessas palavras de Deus, como também orar, não deixar de vir a reuniões, quer dizer, aplicar isso nas nossas vidas diariamente. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, tá? E obrigado pela paciência. Ismael.